Na tarde da última quinta-feira, 22 de novembro, os alunos do primeiro ano do ensino médio da ETEC Pedro Arcádia Neto, do Centro Paula Souza, fizeram uma visita à Câmara Municipal de Assis. A visita faz parte de um projeto e foi monitorada pelo professor de História Eduardo Oliveira. Na ocasião, os jovens conheceram as dependências do prédio da Câmara e tiveram a oportunidade de aprender sobre o funcionamento do sistema legislativo de Assis. Depois eles vão sancionando ou silenciando, eles mandam pra gente, é aonde vai sair as leis. Aí o projeto ele é encerrado aqui mesmo, tá? Aí as leis é onde vão ter que ser cumpridas, né? Vamos dizer assim. Após conhecerem o prédio, os mesmos participaram de uma breve palestra com o vereador Vinícius Simile e, ao final, puderam realizar diversas perguntas. Eu adotei essa prática desde que eu iniciei na Câmara Municipal. Acho que a nossa obrigação enquanto vereador, né, é levar para vocês, principalmente essa moçada que está aparecendo aí, que está surgindo, as coisas boas da política, né? Eu sou natural de Assis, sou formado em Educação Física pela UEL, atuei na Rede Municipal de Ensino até 2003, depois eu parti para a Autarquia Municipal de Esportes, onde eu me tornei técnico de futebol de salão aqui em Assis, né? Fiquei como técnico até 2007, e em 2007 eu fui convidado para assumir a presidência da autarquia e fiquei até 2012. Então tenho aí um pouquinho de história na cidade de Assis, né? E em 2012 eu acumulei o cargo de presidente da autarquia com o secretário de Educação, no último ano, o Dr. Ézio. Então, foi ali que a coisa foi surgindo, a ideia da política foi tomando corpo, né, em mim, e eu achei, né, que eu poderia contribuir mais para a cidade, né, para o desenvolvimento do nosso município. E ali, em 2012, eu não tive a oportunidade de ser candidato, esperei 4 anos para me lançar candidato
no ano de 2016. Né? Então, esse é um pouquinho do histórico meu aqui na cidade de Assis. Né? Acho que nós, vereadores, a classe política como um todo, vem sofrendo aí uma série de desgastes, culpa nossa mesmo. Né? Se vocês ligarem a TV agora, em qualquer canal de notícia, eu tenho certeza que vocês vão encontrar alguém falando que político é sem vergonha, que político é corrupto, que político é desonesto, que político só quer levar vantagem, ou não acontece isso. Eu acho que vocês conseguem perceber o desgaste que a gente vive no Brasil hoje, né? E nós temos a obrigação de plantar sementinhas boas aqui na cidade de Assis. E acho que essa sementinha parte principalmente de vocês. Qual a idade de vocês? Alguém já votou aqui esse ano? Já votou? Não votou? Vocês vão votar daqui a 2 anos. Né? E para uma eleição municipal onde as coisas são mais próximas. Né? As coisas da cidade vocês conseguem ver com mais propriedade. Vocês andam na cidade, vocês encontram buraco. Quem usa a rede pública de saúde, a falta de médico, de medicamento. Né? Quem veio da rede municipal de ensino, de alguns problemas, né, quanto falta de material, estrutura. Né? Então, vocês têm a oportunidade, daqui a 2 anos, de exercer a cidadania de vocês, fazendo valer o seu voto. Eu digo que uma das grandes artes da política é você conseguir respeitar a opinião do outro. Eu tenho certeza que aqui, cada um pensa de um jeito. Um pensa no Palmeiras, outro pensa no Corinthians, outro pensa no azul, no amarelo. E acho que o principal fator nosso é respeitar a opinião do outro. Eu posso discordar, é o que acontece aqui. Eu posso discordar, né, do que um companheiro meu fala, mas eu tenho que respeitar a opinião dele. Democracia é isso, é conviver com as diferenças e poder respeitar a opinião do outro. E a política hoje, ela passa por um momento muito, acho que o professor Eduardo deve ter mencionado isso na sala de aula, passa por um momento muito delicado, né? Devido aos escândalos, devido ao descrédito, e cabe a nós mudar esse caminho. Né? Ser vereador não é fácil. Nós entramos com aquele rótulo, né? Vereador não faz nada. Vocês já ouviram isso também. O vereador não quer saber de nada. O vereador só ganha e não trabalha. O vereador vem aqui, vem só de segunda-feira, passa a sessão e vai embora para casa e os problemas da cidade continuam, ninguém toma frente. E aí que entra a nossa responsabilidade. Escolher bons vereadores. Escolher bem um prefeito. Escolher um governador bom, um deputado bom. Não precisa ser eu. Acho que outros vereadores têm essa capacidade. Que a gente consiga escolher e tentar mudar a realidade da nossa cidade. Eu, particularmente, tenho feito, dentro das minhas limitações, aquilo que eu me propus a fazer, que é pensar na cidade de uma maneira diferente. Assis pode mais, Assis precisa de mais. E eu me dedico muito ao trabalho de vereador. Eu tenho uma outra função, também que trabalho com administração pública, mas eu me dedico sobretudo à Câmara Municipal hoje, à cidade de Assis. Tem minhas limitações, minhas fragilidades, mas eu acho que a gente precisa, sabe, querer acreditar e querer fazer diferente na cidade de Assis. Então, quando eu vim para cá, quando eu consegui me eleger vereador, eu tive um choque. Eu falei, nossa, como é que eu vou lidar com essa situação, com a cobrança da população? Você está na rua, você está no supermercado, as pessoas te cobram. Ah, vereador, por que você votou assim? Ah, vereador, por que você fez aquilo? Ah, vereador, por que você deixou de fazer? E a gente tem que ter um pouquinho de paciência para entender essa dinâmica. Entender a importância da população nos cobrar. Nós somos a ressonância daquilo que acontece na sociedade, acontece na casa de vocês. Então a gente tem a obrigação de entender, sentar, conversar, dialogar. Eu tenho certeza que aqui cada um tem uma ideia da cidade. E dessa ideia que a gente vai conversar um pouco hoje, podem sair bons projetos, boas solicitações para o prefeito. A gente tem que ter esse bate-papo. Eu não gosto muito de microfone não nesse bate-papo, acho que fica uma coisa meio engessada, mas que a gente consiga, sabe, trazer coisas boas. Cada um aqui tem uma ideia. Todo mundo que gosta de política? Todo mundo gosta de política aqui? Uns mais, outros menos, né? Mas aí eu acho que cabe uma reflexão. Nós temos que gostar da política.
Eu digo isso pelo seguinte: se você não gostar e eu gostar, eu posso vir aqui e fazer o que eu quiser, que vocês não vão ter o direito de falar nada. Então, votar é importante? É muito importante. É a maneira de se sentir representado e depois você poder cobrar a pessoa que você votou ou quem você não votou. Porque a partir do momento que você não vota, não participa da vida pública, você deixa que outro escolha por você. Então, eu não participei, eu não votei, o que eu vou fazer? Que voz eu vou ter? Por que eu vou gostar de política? Esses caras são tudo bandido, tudo sem vergonha, tudo pilantra. Não quero nem saber. Aí vem alguém aqui, se apropria de coisas ruins e consegue se fazer valer das coisas ilícitas. Você já deve ter ouvido que o vereador chega e promete: vota em mim que eu te dou um tênis, que eu vou te dar isso, que eu vou te dar aquilo. Vocês acham que quando o vereador, o governador, ou quem quer que seja, qualquer que tenha cargo público, parte de uma ideia dessa, você acha que quando ele chegar aqui na Câmara, no governo, na presidência, ele vai fazer diferente? Do mesmo jeito que ele te promete alguma coisa, quando chegar aqui, ele só vai pensar nele. Aí que surge a corrupção, surge o desvio de dinheiro. Então, a gente tem que escolher muito bem nossos representantes. Às vezes a gente erra, nós acertamos, a vida pública é assim. Então, só para fazer uma breve reflexão daquilo que eu penso como político, acho da importância de vocês participarem, de vir aqui, é extremamente louvável a iniciativa da ETEC em trazer vocês para a Câmara Municipal para entenderem um pouco a dinâmica do que acontece na cidade de Assis. Vocês perceberam que a Câmara Municipal ela tem uma estrutura e ela tem um rito, ela tem uma organização para que quando chegue aqui na sessão na segunda-feira, tudo esteja organizado. Agora, falar um pouquinho da Câmara Municipal. Nós somos em 15 vereadores aqui, existe uma mesa diretora que comanda os serviços durante a sessão e comanda a Câmara Municipal nos trabalhos dos servidores, que administra a Câmara como um todo. Então, são 4 vereadores que hoje fazem parte da Câmara, da mesa diretora, perdão, e eles são responsáveis pela organização administrativa da Câmara e pela condução dos trabalhos na segunda-feira. Bom, como é que funciona a Câmara? Nós temos 4 comissões na Câmara Municipal. Como é que acontece? O prefeito municipal ele elabora um projeto de construção de um posto de saúde, por exemplo. Esse projeto chega para a Câmara Municipal e ele é repassado para essas comissões. Essas comissões têm a obrigação de dar um parecer. Eu faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a legalidade dos projetos, se eles são constitucionais, se eles não ferem a lei de responsabilidade fiscal. Aí outras comissões de cidadania, de meio ambiente, também dão seus pareceres baseados na estrutura do projeto. Nós nos reunimos a cada 15 dias para receber esses projetos do prefeito, analisar, estudá-los, para que quando ele chegue para o debate aqui na segunda-feira, às 6 horas da tarde, todas as dúvidas dos vereadores estejam já dirimidas, que não tenha mais dúvida. E a gente faz aí a discussão política do projeto. Às vezes, uns votam favoráveis, outros contrariamente ao projeto. Porque é uma questão política. Vamos imaginar que o prefeito resolva construir um posto de saúde no bairro X. Eu entendo que seja importante a construção no bairro X. Um outro vereador pode entender que a construção seja no bairro Y. E a gente trava o debate político aqui dentro. Não quanto à legalidade do projeto. É legal, bacana, ótimo. Mas vamos discutir aqui o que é melhor para a cidade. Então, esse é um primeiro papel do vereador. É debater aquilo que o Poder Executivo nos envia e, na medida do possível, sugerir para o prefeito algumas mudanças. Nós temos um papel fiscalizador, que é quando você pega as contas do prefeito, se o dinheiro está sendo aplicado de forma correta, se as coisas que o prefeito está fazendo são de forma ordenada, coerente com aquilo que se propôs a fazer. Eu não posso permitir que o prefeito compre, 100 mil pneus para carro, sendo que isso não vai atender a demanda da cidade. E ele precisa da nossa autorização para fazer isso. Então, é o papel fiscalizador nosso aqui na Câmara Municipal. Na minha opinião, o principal papel do vereador é fiscalizar o gasto do dinheiro público. O segundo papel nosso, que eu julgo importante, é promover leis que consigam mudar a realidade das pessoas, a realidade de vocês. Nós temos uma barreira na questão dessa iniciativa do vereador, que nós não podemos propor leis para o prefeito, porque quem executa é o prefeito. Nós não podemos propor leis que onere
o cofre municipal, que cause prejuízo, que cause gasto, prejuízo, não, que tenha custo para o prefeito. Eu não posso fazer um projeto de lei para a construção do posto de saúde. Essa construção gera custo, então o meu papel de vereador aqui e dos demais é limitado quanto à proposição de leis. São leis que têm que ser sem esse caráter de ter o recurso envolvido, mas que consiga ter uma, digamos, uma amplitude para atender a população. E nós também somos o porta-voz de vocês. É que eu disse, eu tenho certeza aqui que no bate-papo vai surgir alguma ideia, alguma reivindicação. E nós temos alguns instrumentos aqui na Câmara Municipal, na verdade são 4, mas 2 são mais importantes, que seria a indicação, que é um documento que nós fazemos aqui, para indicar um possível caminho para o prefeito. Vamos imaginar que tem um buraco na rua de vocês, e vocês me solicitem que esse buraco seja tapado. Eu faço uma indicação para o prefeito vai atender essa indicação baseado numa reivindicação da população. E outro documento que nós fazemos aqui, esse tem um peso um pouco maior, que se chama requerimento, que através desse documento nós podemos requerer informações para o prefeito acerca de qualquer assunto. Vamos imaginar que esteja faltando vaga em creche na cidade de Assis. Prefeito, por que está faltando vaga na creche tal? Ou na cidade de Assis, perdão. Ele vai me explicar. Se o prefeito não me explica, dentro de 15 dias, ele tem mais 15 dias para responder, ou seja, ele tem 30 dias para elaborar essa resposta. Caso ele não me responda, eu, quanto vereador, posso propor o afastamento do prefeito. Então, esse é um documento mais pesado, em que o prefeito é obrigado a responder ao vereador. Ele pode dar uma resposta que eu não concorde, mas ele é obrigado a dar. E aí começa uma discussão política sobre esse fato. Está precisando de creche? Ah, não vou construir. Mas por que não vai construir? Falta recurso? Não, tem dinheiro. E aí você começa a criar, tentar achar um caminho para que isso aconteça, para que saia a construção dessa escola, enfim. Então, esses 2 mecanismos que nós temos aqui são os mais importantes no que diz respeito à nossa função enquanto sessão, enquanto segunda-feira, né, que nós propomos essas 2 e nós fazemos as discussões desses documentos na sessão. Né? Então, essa, de certa forma, seriam as nossas ações, né, enquanto vereador. É óbvio que outras acontecem no dia a dia, cotidianamente, enfim, né, e que aí cabe cada vereador fazer um juízo daquilo que é importante, fazer um juízo daquilo que é legal, que é importante para a cidade. Então, resumidamente, é isso que acontece, né, na Câmara Municipal. Então, nós temos os departamentos legislativos que distribuem os projetos para os nossos vereadores analisarmos, nós temos o departamento contábil, que o Fabinho, que é professor da FATEC, inclusive, é o nosso contador. Então, assim, é uma dinâmica muito interessante da Câmara Municipal. O vereador trabalha, vocês podem até duvidar, mas o vereador trabalha. Tem muita coisa para fazer na cidade de Assis, né, e nós estamos aqui para tentar representar bem a população, né. Eu acho que vocês que estão chegando aí, eu vou voltar um pouquinho no assunto, vocês precisam, e eu gostaria muito que vocês tivessem esse gosto pela política. Eu acho que o caminho, quando a gente fala que a mudança do Brasil passa pela mão de vocês, isso é verdade, né? Então, eu me sinto muito responsável em falar isso para vocês. E penso que o caminho dá para fazer coisa boa. É importante que a gente acredite que pode mudar o Brasil. A gente pode mudar a nossa realidade. Não é porque a gente escuta que tem gente ruim que a gente vai se acomodar e achar que as coisas devem naturalmente continuar assim, né? Então, essa a importância da vida pública. E quando vocês vêm para a Câmara Municipal, a vinda de vocês aqui quebra uma barreira, quebra um muro e mostra que é possível fazer essa mudança, professor. Então, de antemão, agradecer, sobretudo, a iniciativa da escola, né, a iniciativa da disciplina, e que a ETEC, como um todo, possa adotar essa prática. Talvez não de vir aqui, mas que os vereadores possam ir lá conversar com os alunos, né, para que vocês entendam a dinâmica da Câmara Municipal, né, entendam a dinâmica da vida pública, né, e que desperte aí um pouquinho de, né, uma coisa boa, uma sementinha em vocês aí que avance para o longo da vida, né? Então, estou aberto a perguntas agora, se tiverem alguma dúvida. Vamos fazer um bate-papo agora, fazer uma explanação rápida, mas para que a gente consiga fazer um bate-papo, porque acho que no bate-papo a coisa fica mais interessante, mais dinâmica,
mais legal para conversar, sem muita formalidade. Estou aberto a sugestões, a perguntas, a questionamentos. Podem fazer o que vocês quiserem agora. Meu nome é Murilo Henrique e minha pergunta você acha que o sistema de hoje funciona? Por exemplo, o vereador fiscalizar o trabalho do prefeito e etc. Eu acho que ele é falho. O sistema é falho, né? É um sistema de contrapeso, né? Vamos dizer assim. O prefeito faz, a gente tenta ponderar as coisas aqui, mas é um sistema necessário, né? Nós podemos falhar aqui. Nós temos 3 poderes, isso, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. O primeiro papel do legislativo é apontar a primeira falha, em tentar frear o descaso, o descaminho do dinheiro público, enfim, as coisas ruins que o prefeito faz ou pretende fazer. Nós não conseguindo fazer isso enquanto vereador, enquanto Câmara, nós temos um outro recurso que é o judiciário, né, que nos auxilia bastante em algumas medidas, através de ação civil pública. Então, apesar de um sistema falho, eu entendo, porque existe muita mácula, existe nas entrelinhas, a gente percebe muita coisa. E quando a gente não consegue atuar de maneira firme nessa fiscalização, nesse contrapeso com o Poder Executivo, a gente recorre ao Judiciário, né? Isso é uma prática recorrente aqui na Câmara, através de uma ação civil pública contra o prefeito. A gente procura primeiro uma conversa. Prefeito, não vai nesse caminho que não vai dar certo. Não faça isso que está errado, que é o nosso papel, apontar o erro. Se ele insiste em querer fazer a coisa, seja que prefeito for, é obrigação nossa recorrer ao Judiciário. Eu acho que é um sistema falho ainda, mas a democracia é muito recente no Brasil, né? A gente está falando de coisa de 40 anos, 30 anos atrás, que se pegarmos em relação a outros países, a gente ainda está gatinhando, a gente está amadurecendo essa ideia, né? E a gente tem que privar por isso, né? É um sistema falho? É. Mas é o que nós temos, é o que tem para hoje, como diz o ditado. E nós temos que abraçar essa ideia e fazer valer que o sistema funcione bem. Então, eu me sinto aqui tranquilo em falar que é o melhor sistema? Não sei, mas a gente tem que fazer dele o melhor. Então, e que nós consigamos, né? E que vocês também, apesar de não exercerem a função pública, também têm essa obrigação em nos cobrar, em nos sugerir, em nos apontar caminhos. Bom, meu nome é Lucas Sussel e o senhor disse que nos seus projetos de lei vocês não podem onerar o cofre público. Perfeito. Mas esse cofre público, essa verba, ela seria destinada a quê? Senão os projetos de leis não podem onerar ele. Boa pergunta. Vou tentar explicar melhor o que eu disse, mas assim, o prefeito faz projeto que o prefeito pode gastar o dinheiro com a nossa autorização. Vamos fazer um trocadilho bem básico aqui. A nossa limitação é porque nós somos legisladores, nós não executamos. Nós não temos a função executiva, que é a prerrogativa do prefeito. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz um projeto de lei, aqui na Câmara Municipal esse ano, que obriga os hospitais e maternidades a fazer determinado teste com o recém-nascido, para que o recém-nascido não tenha, na vida futura, nenhum problema de locomoção, né? Então, é um projeto que muda, de certa forma, dá uma tranquilidade para os pais, mas não traz nenhum prejuízo para o prefeito municipal em termos de recursos. Se nós entrarmos nessa possibilidade de ter que gastar o dinheiro, nós perdemos a nossa função, que é fiscalizar, né? Imagina nós aqui, vereadores, que cada um aqui queira pegar no sentido bom da palavra para poder executar alguma coisa. Imagina a bagunça que ia virar, né? Imagina eu achar que tem que fazer uma determinada coisa, o outro acha que... O prefeito não faria nada com recurso próprio, porque o Poder Executivo é aquele que faz a captação do recurso, que recebe o imposto, que recebe os repasses do governo federal, do Estado, para aplicar na política pública. Então, a nossa limitação é exatamente essa. Seria, no meu ponto de vista, uma bagunça se cada um aqui quisesse fazer alguma coisa com dinheiro público, de gastar, de construir, de comprar, o prefeito não conseguiria executar o seu plano de governo, né? Então, ficaria imagina, esse balaio de gato. Então, a nossa limitação é exatamente essa, e acho que ela é importante. A gente, enquanto vereador aqui, vários projetos nossos,
que nós pensamos aqui, a gente coloca no papel, aí chega naquelas comissões que eu falei para vocês, eles são barrados. Porque na hora que a gente está redigindo, a gente está com boas ideias ali, com boas intenções. Aí determinada redação fala, puta, isso aqui vai dar problema para o prefeito, vai ter custo, então não pode se fazer. E o que nós fazemos daí? Aí nós sugerimos para o prefeito que ele faça. Prefeito, eu não posso fazer isso aqui. Faz esse projeto de lei que é importante para a cidade. Então, aí vem dele e aí nós debatemos toda essa dinâmica. Mas eu entendo que seria uma bagunça se os 15 vereadores quisessem executar aquilo que faz na cidade de Assis. Então, essa separação de poderes ela é essencial, né? Eles são harmônicos, mas são separados, né? Então, cada um na sua casinha para que a gente consiga aí tentar produzir coisas boas para a cidade, no caso. Bom dia, vereador. Meu nome é dia. Felipe César e eu queria saber a opinião do senhor. Que antes do senhor entrar como vereador, o senhor provavelmente tinha alguma opinião sobre a política. Eu queria saber se mudou, o senhor participando. Bom, o senhor deixa de lado. Eu ainda não cheguei nos 40 ainda, então vamos... Muda sim, Felipe. Nós começamos a partir do momento que nós nos tornamos vereador, a gente começa a entender que a política ela é algo muito maior daquilo que a gente pensa intimamente, né? É aquilo que eu disse. Conviver com a diferença aqui na Câmara Municipal é um grande aprendizado, né, com os pensamentos dos demais, né? Às vezes, a gente na tentativa de acertar, a gente tapa os olhos e não percebe que existem outras opiniões. Quando você está sozinho lá na sua casa pensando, né, você fala, puta, eu vou por esse caminho, eu acho que dá para ir aqui. Você tem aquela coisa na política com você, eu vou mudar o mundo, né, eu vou fazer uma revolução, eu vou virar vereador e vou chegar, vou falar, vou fazer, E aí você tem um choque de realidade, como eu disse anteriormente, que às vezes você não consegue rapidamente produzir esses efeitos. E aí você se frustra. Os primeiros 6 meses meus de mandato aqui na Câmara, foram frustrantes. Porque eu tenho um outro problema. Eu vim do Executivo, eu fui secretário. Então eu sei o que pode ser feito, como pode ser feito e o que dá para fazer. E a gente eu cheguei aqui e falei, eu vou fazer. Eu quero fazer. E comecei a meter o pé pelas mãos. Comecei a ter dificuldade. Falei, bom, eu estou confundindo as bolas, né? Então, eu tive esse outro problema. Por ter já estado do lado do Executivo, eu cheguei na Câmara Municipal com a mesma ideia, né? Cheguei com a mesma expectativa. E aí você se frustra. Fala, bom, não é assim. E aqui, é aquilo que eu disse, são 15, cada um pensa de um jeito. Então, você tem que ter a maturidade para que quando a pessoa chega para você e fala, você está errado, o teu caminho está errado, você consiga entender, fazer um exame de consciência, pegar o que te falaram e fazer um outro caminho, né? Mas eu acho que a política, como a vida em si, é uma eterna construção, né? Você se desconstrói para construir, você vai se moldando de acordo com as necessidades, de acordo com aquilo que vai surgindo para você. Se você me perguntar hoje, como fez a pergunta, hoje você que se considera um vereador melhor, sem sombra de dúvidas, né? Porque eu consegui entender a dinâmica da cidade, consegui entender a importância do vereador, e é por isso que eu falo, nós temos que escolher bons vereadores, não precisa ser eu. Muitos outros vereadores candidatos ficaram de fora, que são muito bons. Nós temos excelentes vereadores na Câmara Municipal. Vocês são da geração aí high-tech, vocês conseguem pegar tudo na palma da mão. Se vocês entrarem no YouTube lá, tem todas as sessões. Se vocês acompanharem o Facebook de vereadores, vocês vão ver o que está sendo feito. Então, é um crescimento constante, mas sem sombra de dúvida foi um choque, foi difícil no começo, é difícil até hoje, né? Mas a gente tem que caminhar sempre querer mais. Então, é isso que eu me propus a fazer quando me tornei vereador. Muito obrigado. Bom dia, vereador. Eu sou o Gustavo Benelli. Eu gostaria de saber como é formado e para que serve a mesa diretória, ou mesa diretora. Diretora? Desculpa. A mesa diretora, porque a gente estava andando e eles falaram que tem e deixaram como proposta de pergunta para que serve. Muito obrigado. O presidente da Câmara, a mesa diretora ela é eleita a cada ano.
né? Então, nós temos a eleição agora dia 18, se não me engano, de dezembro, a eleição da mesa diretora. Eu fui candidato ano passado, tive 3 votos. Então, não sei se minhas propostas não foram muito boas, mas tive 3 votos. Mas, né, eu fui candidato a presidente, perdi, e a mesa diretora tem a função de organizar os trabalhos, conduzir os trabalhos da sessão na segunda-feira. Esse é o primeiro ponto. É aquilo que aparece para vocês que estão assistindo a TV. Né? O presidente ele faz os apartados, ele conduz a sessão, né, para que a gente consiga ter a sessão tenha começo, meio e fim, tenha uma sintonia nos debates. Então, toda vez que nós nos reportamos ou pedimos a palavra, nós pedimos ao presidente, o presidente concede a palavra, essa função do presidente, uma das funções do presidente na sessão de segunda-feira. Paralelo a isso, a mesa diretora ela é responsável por todo o ordenamento de despesa da Câmara Municipal. A Câmara Municipal são 34 funcionários, servidores, enfim. E a mesa diretora tem esse papel administrativo, em que o presidente ordena a despesa, ele tem um recurso, nós recebemos um recurso da prefeitura anualmente. Se eu não me engano, hoje, a Câmara Municipal deve ter um orçamento de 9 milhões e pouquinho no ano, para se gastar com o pagamento dos servidores, com o subsídio do vereador, que é R$ 4.200, o subsídio do vereador aqui hoje, né? E no dia a dia da Câmara, né? Organizar as ações da Câmara Municipal. Vocês perceberam a TV Câmara, que está recebendo investimento justamente para diminuir essa distância entre população e vereador. Então, o papel da mesa é organizar desde as funções administrativas e também a sessão da Câmara Municipal. O presidente, com a mesa, faz as escolhas administrativas que julga necessário para aquele corrente ano. Né, o presidente entendeu que esse ano é importante, e era importante a construção de um estúdio para a TV, para que a gente consiga, a TV consiga ter uma amplitude maior, consiga levar à população o trabalho dos vereadores. Então, a mesa basicamente tem esse papel, de gerir o recurso da Câmara Municipal e organizar a sessão na segunda-feira. Tá? Oi, meu nome é Isadora e eu queria saber como é feito o processo até você conseguir lançar a sua candidatura como vereador. Bom, primeiro, Isa, se eu posso chamar assim, tá? Acho que todo mundo deve chamar você assim, né? É ter a vontade, né? A partir dessa vontade, nós procuramos um partido político que é condição para ser candidato, né? Aí nós temos aí infinitos partidos políticos e cada um escolhe, dentro daquilo que pensa, um partido que se assemelha mais com a sua ideologia. Né? Eu escolhi um partido, estou no PDT, né? E aí você participa das reuniões de partido e ali você faz a sua pré-candidatura. Né? A partir da pré-candidatura, você requisita um registro na Justiça Eleitoral e você cumprindo uma série de requisitos, não tendo ficha criminal, você não tendo processo de improbidade administrativa, tendo formação escolar, ou pelo menos sabendo ler e escrever. Não necessariamente, às vezes tem pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar a escola, mas conseguem ler, escrever, elaborar as ideias. Você tem que fazer uma prova. As pessoas que não têm o certificado de conclusão escolar, eles têm que fazer uma prova escrita ou redigir um texto. Então, aí você cumprindo esses requisitos, né, na sua pré-candidatura, a Justiça Eleitoral te concede o direito de disputar uma eleição. E aí você vai, com os demais candidatos, procurar levantar suas propostas, aquilo que você pensa para a cidade, para que as pessoas possam falar, poxa, aquele cara é bacana, pô, aquele outro vereador é legal, gostei da ideia daquele cara, daquela moça. Então, e aí você tenta capitalizar as tuas ideias e transformar em voto, né? Através do convencimento. Eu vou bater lá na porta da tua casa e falar, olha, tenho essa ideia, tenho essa sugestão, dá uma olhadinha na minha proposta. Né? Se você falar para mim hoje das minhas propostas, se elas são as mesmas hoje, não são. Justamente por essa confusão de achar que eu tinha poder de executar.
Hoje, com certeza, se eu fosse candidato hoje, as minhas propostas seriam outras, as minhas abordagens seriam outras, né? Então, estou nesse caminho de mudança ainda. Mas o caminho é esse. Primeiro, ter vontade, ter gosto, gostar da política. Procurar um partido político que é a condição para se candidatar. Cumprir os requisitos legais, vai para a disputa. Conseguindo o voto, que aí sim é uma confusão na cabeça de cada um a questão do voto, porque tem vereador que tem 1.000 votos, não entra, tem vereador que tem 500 que entra. Já viram isso, né? Tem vereador que foi muito votado e ficou fora, tem candidato que foi votado e ficou fora. E aí entra a questão do sistema eleitoral brasileiro, que tem que ter um pouquinho de dedicação para entender que a questão da proporcionalidade, da representatividade, que às vezes nem sempre quem tem mais voto acaba entrando, para uma questão que eu julgo ser a mais correta, porque se você consegue atingir o maior número de pessoas com essa questão da proporcionalidade, da representatividade, que é o sistema eleitoral nosso, né, do quociente eleitoral, então, você atingindo todos esses requisitos, né, você consegue se eleger. Então, não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Consegui? Isso. Vinícius, eu estou na condição de professor dos meus alunos, mas também estou como aluno seu também, né? E nessa questão, eu achei muito interessante que você apontou assim, quando eu me candidatei, eu tinha algumas propostas e você falou um pouco do seu histórico, você disse sim que pertenceu ao executivo. E durante as eleições a gente percebe muito... As eleições ficam muito voltadas para a questão do executivo, né? As pessoas esquecem um pouco, principalmente nas eleições presidenciais, dos cargos do legislativo, né? E nas eleições municipais eu percebo um pouco isso também. E às vezes, os vereadores estarem mais próximos, né? A população pensa assim, tal vereador vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, assim, a pergunta que eu tenho para você é como que você trabalha com isso, né? Como que desmistifica isso para a população no sentido da função do vereador? Porque muitas pessoas não conseguem entender muito bem isso, né? Obrigado. Que honra. Eu estou aqui para, Eduardo, poder responder você, né, na qualidade de vereador, mas aprendo mais com os questionamentos do que com minha explanação. Como embutir na cabeça das pessoas esse verdadeiro papel do vereador, né? O vereador que promete muito, ele não vai fazer nada, tá? Isso vocês podem ter certeza. O vereador que promete, que fala que vai fazer, que vai construir, não vai. Ele está num caminho errado. Quando eu disse que errei, é porque algumas dos meus projetos, eles são mais de iniciativa do prefeito, mesmo tendo passado por lá, eu achei que eu pudesse achar mecanismos legais aqui dentro da Câmara que pudesse transformar aquela minha ideia num projeto. E barrei nas questões legais quanto à elaboração desse projeto, né? A população tem que entender que, como o professor disse, que nós damos importância para o presidente, para o governador e para o prefeito, né? Mas sem um Senado, uma Câmara, uma Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores boa, o Poder Executivo nada faz. E escolher pessoas boas, eu disse isso, você aumenta a qualidade do debate, aumenta a qualidade das ideias, e aí que surgem coisas boas. Como tentar entender essa dinâmica, como escolher bem um vereador, né? É analisar friamente a sua conduta, penso eu, o seu plano de ação, as suas propostas, né? Quem promete que vai construir, que vai trazer empresa, que vai gerar emprego, o vereador que faz isso não vai, né? É tentar traduzir esse discurso do vereador, dessas promessas, para a nossa realidade. Então, eu vejo que é um caminho difícil, Eduardo, porque quem se lança candidato a vereador, ele se lança com aquela expectativa de mudança, de poder fazer mais. E aí causa essa confusão, né? E aí cabe ao eleitor fazer esse filtro, né? Bom, ele está falando isso aqui, mas isso aqui não é papel dele. Isso aqui é papel do Poder Executivo. O que de fato ele está propondo aqui enquanto vereador, enquanto candidato a vereador, que se pode de fato ser algo materializado, né? Então,
é uma linha muito tênue, né? Tem que ter uma sensibilidade muito grande, e acho que o papel da escola é formar, embutir esse conceito nos alunos. Então, vejo que vocês têm a sensibilidade, vão ter a perspicácia em entender que, com essas visitas, com os debates feitos em sala de aula, quais são as reais funções do vereador, né? E, a partir daí, você formar o caminho e a sua escolha para o próximo candidato. Então, e é o nosso papel aqui, né, enquanto vereador, e a escola também, formar esse conceito do sistema político brasileiro, né, para vocês entenderem como fazer uma boa escolha. Né? Não sei se consegui responder a outra pergunta. Né? Então, vamos, aquilo que eu falei, é um processo de construção diariamente. Né? Eu queria fazer uma pergunta. É que há um tempo atrás eu vi na televisão que a Câmara ela encheu de pessoas. Tipo assim, teve muita gente mesmo. Só que eu não entendi direito o que estava sendo proposto, que eles vieram pressionar vocês a rejeitarem o projeto. Então, eu queria que você me explicasse melhor qual que era, o que estava sendo proposto mesmo. É isso. Estava se propondo a criação de cargos de assessores para o vereador. Não sei se era essa. A Câmara ficou lotada, ficou gente ali fora, foi uma confusão total. E aí surge a ideia de se criar cargos para que cada vereador tenha o seu assessor. Né? E aí colocaram esse projeto para discussão. É um projeto legal, passou dentro das comissões, e aí chegou no dia da votação, a população se revoltou, e no meu entendimento, com razão. Criar cargos sem necessidade para que o vereador tenha um assessor, eu não gostaria e a maioria da população não gostou. E aí foi quando houve a pressão popular, que é essencial em alguns momentos. Porque se não tivesse ninguém naquele dia aqui, aquele projeto teria passado. Então, a mobilização popular, né, ela é muito importante em alguns momentos para que a gente tenha noção daquilo que a população quer. Coisas assim. Né? Então, o controle social da população em cima da gente ele é muito importante. Existem os conselhos da educação, da cultura, do esporte, que são da sociedade civil, representantes da OAB, de sindicatos, de professores, que têm o conselho que muitas vezes tem um papel mais importante do que o próprio vereador. Que eles apontam caminho para a gente, apontam sugestões. Oi, vereador, meu nome é João Horácio. Eu, diferente dos meus colegas, minha pergunta é um pouquinho mais técnica. Você falou bastante sobre votações em toda a Câmara, só que eu queria saber como funciona mais ou menos essas votações. Se tem votos que pesam mais, tem votos que pesam menos, todos pesam o mesmo e ganham a maioria. Muito obrigado. Perfeito. Nós aqui, o voto é paritário. Não existe peso, não existe... cada vereador tem um voto igual aos demais. O único que não vota no primeiro momento é o presidente. Ele só vota em caso de empate. Então, se der um projeto 7-7, cabe ao presidente desempatar. Existe, porém, a questão do quórum. Né? Resumidamente, existem alguns projetos que precisam de maioria simples, outros projetos de maioria absoluta e outros projetos de maioria qualificada. Então, vamos lá. Determinado projeto de lei complementar precisa de maioria... projeto de lei complementar, maiorias... Não. Absoluta. Dos vereadores que estão aqui, precisa ter mais de 10 votos, como foi o caso da cassação do vereador. Para o vereador ser cassado, ele precisava de ter 10 votos contrários a ele. Não teve isso, teve 8 nesse projeto. Maioria simples, às vezes, projetos simples, lei ordinárias, que 8-7 garante a aprovação do projeto. Né? E a maioria qualificada, absoluta, perdão, é quando o projeto precisa de mais de 2/3 da Câmara Municipal. Então, mas os votos são paritários. O meu peso tem igual ao seu. Não existe vereador que tenha mais peso na sua votação. E aí, existem às vezes, né, o debate, e aí você muda de ideia, enfim. O voto de Minerva cabe ao presidente da Câmara Municipal. Tá?
Bom dia. Minha pergunta é bem simples. Eu queria saber como é que é o dia a dia de trabalho de vereador, né? Tipo, tô lá no carro lá e tenho uma ideia, vim aqui e faço uma reunião, entendeu? Aí vou ter essa ideia. Perfeito, Obrigado. eu que agradeço. O dia a dia, cada vereador aqui, ele tem uma função, os vereadores, cada um tem um trabalho dele, tem advogado, tem dentista, tem profissional liberal, tem empregados do comércio, tem professores, enfim. E aí, você está lá dirigindo seu carro, surge uma ideia. Hoje existe um mecanismo na Câmara Municipal que facilitou muito a vida da gente, que é o processo eletrônico. Então, eu estou dirigindo meu carro, passei em um determinado lugar, vi que tem uma coisa ruim ali. Ou surgiu uma ideia. Eu chego na minha casa mesmo, se eu não quiser vir aqui, cada vereador, cada bancada tem sua sala. Vocês passaram ali? Cada bancada tem a sala ali. Se eu não quiser vir aqui para trabalhar, eu posso trabalhar em casa. Eu sento no computador, faço todo o procedimento eletrônico, encaminho para a Câmara encaminha para a Prefeitura. Então, o processo eletrônico hoje facilitou muito a vida do vereador, que não necessariamente tem que vir para a Câmara Municipal para executar o seu trabalho. Eu venho todo dia à tarde, eu estou aqui fazendo minhas coisas, optei por vir à tarde aqui, né, porque eu acho que dá para, eventualmente, caso tenha alguém, eu vou estar aqui. Lógico, às vezes não consigo vir, mas na grande maioria das tardes eu estou aqui na minha sala, trabalhando, fazendo as coisas. Então, o processo eletrônico facilitou muito a vida do vereador, né? E aí, às vezes, é necessário que se faça uma reunião. Ou nós somos convocados por determinados grupos. Ontem, por exemplo, nós recebemos aqui professores da Rede Municipal de Ensino que estão preocupadas com a criação dos cargos de ajudantes. Eu atendi as professoras, então, a partir daquela conversa, daquela reunião, eu lancei um questionamento ao prefeito, né, por que dessa reestruturação da Rede Municipal de Ensino, né? Então, às vezes você consegue fazer de forma única na tua casa, às vezes você vem para a Câmara Municipal, às vezes nós somos convocados para reuniões, né, que invariavelmente acontece. Teve uma reunião sobre a oncologia. Então, assim, a gente participa, não só aqui na Câmara, tem reuniões que acontecem nos conselhos, nas associações, nós vamos participar quando a gente julga necessário, porque às vezes as pessoas nos chamam e aquilo, a confusão toda, aquilo não é papel nosso, né? Então a gente tem que ter também um pouco de sensibilidade para ver se é importante a nossa presença ou não, mas na medida do possível os vereadores estão presentes quando são convidados a irem a alguma reunião ou solicitam alguma reunião com alguém aqui. Tá? Eu queria saber qual é a sua opinião sobre o papel da mulher dentro da Câmara. É isso, obrigada. Posso ir um pouquinho além? Vou um pouquinho além, tá? Não só dentro da Câmara, né? A mulher ainda, infelizmente, ela é vista como, né, por muitas pessoas, como algo frágil, submissa. E a gente tem observado um discurso de empoderamento da mulherada aí, né? E acho bacana esse negócio que está acontecendo. Acho que, depois de muito tempo, né, as mulheres conseguiram ter voz, né, as mulheres estão sendo representadas pouco ainda. Nós temos uma vereadora só mulher na Câmara Municipal, né? Não sei se por gosto, por não acharem que é necessário, ou até mesmo por preconceito, né, por acharem que não são competentes. Muito pelo contrário, né? Eu tenho 2 mulheres em casa, eu sei como é que a coisa é. Então, a mulherada, vou fazer um português claro aqui, é hora de vocês. Eu penso que vocês têm muito a produzir, tenho certeza que vocês têm muito conhecimento, muita vontade. Arregassem as mangas, né? Sejam mais representativos na Câmara Municipal. Votem em mulheres se elas forem boas para vocês, se tiverem boas propostas, né? E assim, empoderem, né? Se façam valer. Tenho profundo respeito e admiração pela postura das mulheres que defendem a bandeira das mulheres, né, porque acho que é necessário haver esse embate.
é muito discursinho. Não, não é. É muito mimimi? Não é. É necessário. É necessário que as mulheres façam valer a vontade de vocês. As mulheres sofreram durante muito tempo aí, até pouco tempo atrás, vocês não podiam votar. Vocês conquistaram isso. Estão conquistando o espaço. Então, façam valer cada vez mais o discurso de vocês. Se aproximem da política, se aproximem das coisas boas e comecem a dar ordem de verdade, sim. Né? Acho que nós, homens, temos que respeitá-las. Né? Não porque são mulheres, não é questão de sexo frágil, não. Porque eu acho que é a vez de vocês. Vocês têm essa importância no contexto. Como é que a gente não permitia que a mulher votasse há pouco tempo atrás, meu Deus do céu? Né? E esse empoderamento passa por vocês. Né? Vão para cima, mudem essa realidade de Assis, caso entendam que tenha mulheres boas para serem votadas. Né? Porque uma mulher só professora Dedé é muito pouco para uma cidade de 100 mil habitantes. Né? Saia candidata na próxima. Vamos lá. Meu nome é Gabriel. Eu gostaria de saber, vereador, a sua opinião sobre o novo governo, né, que está para entrar aí ano que vem, e se você acha que com ele vai dar a infraestrutura necessária à nossa cidade, coisa que às vezes não depende só de vocês aqui, que é da parte lá de cima. Bom, quanto ao governo de Estado, vou falar uma coisa mais suave por enquanto. Tá? O Estado de São Paulo está indo para 26 anos, se eu não me engano, com o mesmo partido político no governo. 26? É isso, né? Se não estiver enganado, me corrija. Vou voltar à pergunta. Vocês já acham que era necessária a mudança? Vocês vivem numa instituição estadual. 26 anos, no meu entendimento, aquilo que eu vou falar. Podemos discordar, mas vamos respeitar cada um aqui. Eu acho que era necessária a mudança. A alternância de poder, ela é essencial, ela é importante. Você consegue ter um outro, porque você quebra paradigma, você consegue ter uma outra referência, você consegue analisar melhor quem saiu, consegue elaborar melhor uma ideia de futuro. Então, a alternância de poder era essencial. Então, no governo de Estado, eu ainda fico temeroso, porque pode recorrer nas mesmas práticas que de 24 anos, de 25 anos. Né? Professores mal remunerados, aqui, não me deixam mentir, sem reajuste. Então, eu acho que era necessária uma mudança. Intimamente, o meu foro íntimo me diz isso. Agora, quanto ao presidente, isso me causa um pouco mais de preocupação. Ele, o atual presidente, o futuro presidente, ele conseguiu identificar na população um discurso muito perigoso. Ele replicou aquilo que muita gente pensa, mas não tinha coragem de falar. Então, ele foi muito perspicaz. Ele pegou esses segmentos que são representativos e transformou isso em voto. Se nós formos discutir política pública, eu não vejo nenhuma ideia prática dele para ser executada. Opinião minha. Na economia, na saúde, na educação. Um discurso muito superficial. Dele. Um discurso para capitalizar votos. E ele conseguiu atingir esses segmentos. E a população se sentiu representada. Devemos respeitar? Muito. Não concordo? Não votei. Mas devo respeitar e torcer para que ele faça um bom governo. A política é isso. Não voto, não votei, mas respeito quem votou muito. Porque melhor do que votar, pior do que votar é não votar. E aí nós temos o poder de ter um segundo passo. Acho muito difícil acontecer isso. Né? Acho muito difícil. Mas eu adoraria estar redondamente enganado sobre esse assunto. E que vocês consigam ter a sensibilidade das discussões em sala de aula, que vão acontecer a partir, penso eu, muito mais a partir do ano que vem,
Vocês tenham a sensibilidade para entender a opinião de cada um, procurar informação. Fake news é o que mais tem, né? Ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Pega 5 minutos, dá uma googada lá, vê a fonte, vê o que acontece de verdade. Tem sites confiáveis? Lógico que tem. Dá uma lida, pega a fonte A com a fonte Z, aí você faz uma junção e faz o seu juízo. Mas não percam a oportunidade de questionar. E vamos torcer de fundo do meu coração, para que seja bom. Duvido, mas vou torcer. Tá? Respondi? Mais alguma coisa? Não? Primeiramente, bom dia. O meu nome é Vitor e eu quero fazer uma pergunta mais direta em relação à estrutura do município, principalmente no setor educacional. Eu tenho estudado bastante esse processo de inclusão, tanto de deficientes físicos quanto mentais, e eu gostaria de saber como a Câmara, em comunhão com a Secretaria de Educação, pode trabalhar para incentivar e facilitar esse processo inclusivo, tanto dos deficientes físicos quanto mentais e psicológicos dentro das escolas. Eu achei que aquela tivesse sido mais difícil. Brincadeira. Como é que a gente... Vocês, a grande maioria estudaram na rede municipal aqui? Na rede municipal, são oriundos da rede municipal. O município, por incrível que pareça, comparado ao Estado, ele tem um processo de inclusão, eu fui secretário, muito melhor do que o Estado. Eu tenho um primo autista. Ele estudou no município e hoje está no Clibas. O município, enquanto ele estava no município, ele tinha um professor junto a ele para que ele conseguisse frequentar, fazer a inclusão na rede municipal. A rede municipal tem os projetos Fênix, tem projetos voltados para proporcionar essa inclusão para os alunos da rede municipal. E eu vou pegar esse meu problema. Quando ele foi para o Clibas, ele ficou 2 anos judicialmente brigando para que o Estado pudesse conceder um professor auxiliar para acompanhá-lo em sala de aula. Isso aconteceu há 1 ano atrás. Ele ainda está no Clibas com esse professor auxiliar, não sei se o nome é esse, cuidando dele em sala de aula. Então, falando mas aí nós temos que voltar para a tua pergunta propriamente dita. Como é que a Câmara pode atuar nisso? E eu vou contar um segredo para você, você não conta para ninguém. Eu estou elaborando um projeto de lei na tentativa que a Secretaria de Educação faça uma regionalização, por exemplo, quanto à questão dos deficientes, pessoas com dificuldade de mobilidade. Porque às vezes você tem um aluno que mora aqui na Vila Santa Cecília e ele vai ser matriculado aqui atrás do Jairão. Para que esse aluno tenha direito, especialmente, que tenha dificuldade de locomoção, mobilidade reduzida, seja matriculado numa escola próxima à sua residência. Estou tentando elaborar isso aí, junto com as outras inclusões que são necessárias. Então, qual o papel da Câmara? É exatamente isso. Forçar o poder público, forçar o poder executivo para que ele faça essa inclusão. O município, dentro da sua limitação, ele faz. Mas aí eu acho que existe um outro problema, que é a questão dos alunos que às vezes não querem, eu não estou mentindo, não querem que tenham uma pessoa na sua sala de aula, dos pais que tenham preconceito, pais de próprios alunos que não querem, que acham que não é necessária essa inclusão, a inserção do aluno com qualquer deficiência que seja, numa sala comum. Então, são processos que precisam ser quebrados. E a Câmara Municipal, ela precisa participar, trazendo o debate, questionando o porquê da Secretaria em não incluir mais, propondo ideias como essa que eu falei, na tentativa de levar essa moçada que tem essa dificuldade para o convívio de vocês. Eu falo pelo meu primo. Está terminando agora o 9º ano, é isso agora, né? Mudou. Terminando o 9º ano, quase sai da escola. É um processo difícil para a família, em querer, porque é o louquinho da turma. É isso que é taxado. Ele sai, às vezes,
um autista sai extremamente frustrado da sala de aula por conta de brincadeiras. Então, assim, eu acho que o processo de inclusão passa mais por todos nós também, né? Em aceitar os diferentes, né? E que a gente consiga aqui, dentro das limitações, propor essas ideias, né? Esse debate, né? Essa conversa franca com vocês. Eu passei, eu tenho 39 anos, eu estudei no meu primário, em que existia uma sala de aula do lado, em que os louquinhos ficavam. Era muito segregador o negócio. Era muito segregador. Hoje, a coisa está caminhando para uma melhora significativa nesse processo. E vereador tem esse papel. Propor soluções. Vamos tentar achar. Se alguém tiver alguma ideia, de qualquer coisa, eu vou deixar meu e-mail para vocês, meu Facebook, meu telefone. Eu sei que o tempo está acabando. Que vocês me solicitem, que me escrevam, né, para que eu possa depois dar a resposta para vocês do que foi feito, de como pode ser feito, para ter esse canal. Então, estou proposto a tentar fazer essas mudanças, né, e que a gente consiga intimamente também mudar, né, que a gente saia daqui hoje um pouco melhor do que entrou. Eu vou sair daqui com muito mais conhecimento, com muito melhor do que eu entrei aqui hoje. É a segunda escola que eu atendo. A gente precisa despertar isso. Então, finalizando, professor, acho que o tempo eu fico extremamente feliz com a iniciativa da ETEC, me coloco à disposição para um evento que tiverem na escola para conversar sobre política, para que vocês venham até a Câmara Municipal, né? Me coloco de peito aberto para a gente ter essa conversa franca, essa conversa gostosa. Para mim foi extremamente importante perceber as angústias de vocês, né, os questionamentos, e que vocês saiam daqui com uma sementinha plantada. Vamos fazer diferente. É possível fazer diferente. A gente não pode ficar na mesmice sempre, né? Porque sempre foi assim, que tem que continuar desse jeito. Tá? Vamos tentar aí, cada um dentro do seu gosto, traçar uma estratégia política para a vida, né? De pesquisar, de questionar, de ver, de analisar. Então, estou à disposição sempre de vocês. Meu telefone, quem quiser anotar, depois eu passo para o professor, enfim, o meu e-mail, ter esse canal, porque às vezes vocês têm uma dificuldade lá no bairro de vocês, que vocês não conseguem solucionar, e a gente pode tentar junto trilhar um caminho bacana aí. Tá? É isso. Gente, muito obrigado de coração mesmo, acho que foi muito bacana para mim, muito importante. E todas as vezes que eu for convidado, eu vou vir conversar com quem quer que seja, na escola aqui. Eduardo, está à disposição, e agradeço de coração, e parabéns pela iniciativa, né? Parabéns mesmo. Bom, eu agradeço pela oportunidade dada. Eu sou professor de História, Filosofia, Sociologia e Ética, né? E a política, eu sou apaixonado por política, né? E quando eu dou minhas aulas, eu estou trabalhando com eles filosofia política, e eu achei muito interessante trazê-los aqui, e eu fico muito feliz por você nos atender, e eu acredito que essa conversa foi muito proveitosa para eles, para você, como você disse, e eu aproveitei muito. Eu acho que eles vão sair diferentes daqui. Eu acredito que essa oportunidade ela tem que ser mais trabalhada. Eu acho que se a gente pensa no futuro melhor, eu acho que é nesse sentido que você falou. Vocês mesmos podem ser futuros políticos, mas futuros políticos não no sentido de estar aqui como ele, como vereador, mas a política, eu acredito que é o nosso ato do dia a dia, no sentido da gente fiscalizar, cobrar, é o que eu sempre falo para vocês em sala de aula. Então, mais uma vez, muito obrigado, Vinícius.